Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje o tema da aula é Brasil Colônia, período pré-colonial. Didaticamente, a gente costuma dividir esse período em duas partes. O período pré-colonial, 1500 a 1530, e o período colonial, que vai de 1530 a 1822. Essa divisão didática tem uma razão de ser. Os primeiros 30 anos da história do Brasil, eles foram marcados por um certo desleixo por parte dos portugueses. Isso eu vou explicar agora. Olha só, o período é chamado de pré-colonial porque os portugueses não tinham a intenção colonizadora nesse início. Isso se explica por quais razões? Olha só, Portugal achava muito mais lucrativo fazer comércio com as Índias. Aliás, se a gente for lembrar das aulas anteriores, a descoberta do Brasil, ela é resultado de uma esquadra de navios comandada por Pedro Álvares Cabral, que tinha o objetivo de chegar às Índias. Afinal, o comércio com as Índias era muito mais lucrativo do que tentativas de colonização naquele momento. Por outro lado, é importante lembrarmos também que no Brasil os portugueses não conseguem identificar de imediato qualquer riqueza mineral evidente. Por conta disso, os portugueses resolvem deixar de lado o território da América Portuguesa, o Brasil Colônia, e fazer comércio com as Índias. Ok? Apesar disso, é importante destacar que um projeto colonizador ele tem necessariamente que ter 3 objetivos. E todos ao mesmo tempo. Exploração econômica. Nesse momento, nos primeiros 30 anos da história do Brasil, é claro que há exploração do pau-brasil, mas a gente vai ver de que maneira ela acontece. Fora essa extração do pau-brasil, essa atividade extrativa, não há nenhum tipo de atividade econômica com maior valor. Outra questão importante é que o povoamento ele não é incentivado por parte da coroa portuguesa. Vem ao Brasil uma série de degredados que eram condenados em Portugal e uma série outra de aventureiros, mas um projeto colonizador de povoamento nos primeiros 30 anos não existe. Por fim, é importante destacar o projeto catequizador. Esse projeto catequizador também não existe aqui nos primeiros 30 anos. É fato que quando a esquadra de Pedro Álvares Cabral vem ao Brasil, num primeiro momento é realizada a primeira missa com a participação dos índios, beleza. Só que, fora isso, as atividades missionárias ou religiosas são muito esparsas por todo o território. É só a partir de 1530 que vem ao Brasil uma série de ordens religiosas, a destacar a principal delas, a ordem religiosa dos jesuítas, que, aliás, é a ordem à qual pertence o Papa Francisco. Ausente esse projeto colonizador, os portugueses vão lidar com o principal produto, pelo menos o que era mais aparente naqueles primeiros 30 anos, que era a extração do pau-brasil. O pau-brasil era um tipo de madeira que dá uma cor avermelhada, cuja resina era utilizada para tingir tecidos na Europa. Tinha alto valor comercial. A extração de pau-brasil ela vai ocorrer especialmente com os indígenas. A partir daí, europeus e indígenas vão estabelecer uma série de relações. Essas relações, a gente destaca, são chamadas de relações de escambo. As relações de escambo, elas são chamadas de troca de mercadorias. Quais são as trocas envolvidas aí? A primeira troca é a óbvia, é a troca do pau-brasil por bugigangas. Lembrar que o termo bugiganga refere-se a objetos de pouco valor, como espelhos, colares, objetos que na Europa têm valor monetário quase insignificante. Por outro lado, o pau-brasil tinha grande valor, como eu disse anteriormente. Isso acaba dando a nós, alunos, a impressão de que essa troca de mercadorias era uma troca desfavorável aos índios. Será que era isso mesmo? A gente deve pensar o seguinte:
Os indígenas brasileiros, todas as tribos que viviam aqui, viviam no período da pré-história. Dentre os vários significados que essa palavra tem, viver na pré-história, pelo menos no período em que os indígenas viviam aqui, ou as tribos indígenas que viviam aqui, significava não ter conhecimento ou não conseguir manipular os minerais e conseguir, nessa manipulação de minerais, fazer metais. Ou seja, simplificando, os índios brasileiros não tinham conhecimento de metais como ferro. Se não tinham conhecimento de metais como ferro, também não produziam, obviamente, utensílios com esse material. Espera aí, Marlon, eu ainda não entendi exatamente o que isso quer dizer. Isso quer dizer o seguinte, que os indígenas brasileiros não trocavam as toras de pau-brasil apenas por bugigangas. Trocavam toras de pau-brasil por objetos feitos a partir do ferro. Objetos esses que facilitariam a sua vida no dia a dia. Por exemplo, tesouras, machados, facas. Vou dar um exemplo mais prático. Um indígena, ele construía uma canoa a partir de um tronco e para fazer isso ele utilizava principalmente ossos ou de peixe ou de animais. Agora não. Com machados ele vai conseguir fazer uma canoa num período muito mais curto. Então, a gente costuma dizer que a troca de escambo não seria uma troca desigual, mas é uma troca que tem ambos os lados interesses nela. Um outro fator importante é ressaltar que os indígenas brasileiros viam esse sistema de troca também como um sistema de alianças militares. Não era apenas pau-brasil sendo trocado por objetos. Era também uma relação, uma espécie de acordo militar com aquele povo estrangeiro que vinha de longe. Tanto é verdade isso, que não só os portugueses, mas franceses especialmente, vinham ao Brasil e faziam essas trocas e faziam também acordos militares. Tanto é verdade que franceses comercializavam com indígenas. Esses indígenas não comercializavam com portugueses, porque a partir daí seriam tribos inimigas. Correto? Para finalizar, é importante destacar que Portugal vai empreender um projeto colonizador a partir dos primeiros 30 anos pela seguinte razão. Por conta do valor do pau-brasil na Europa, não só os portugueses que detinham um monopólio vão comercializá-lo. Os franceses também vão fazer isso, como eu havia acabado de dizer. Os franceses, ao comercializar o pau-brasil, também tinham outros interesses, principalmente, de repente, em ocupar o território. E esse era o grande temor do rei de Portugal. Temendo, então, perder a posse do território, Portugal começa a pensar num projeto colonizador. Um outro fator importante para que se crie um projeto colonizador é o fato de que, passados 30 anos, o comércio com as especiarias orientais já não era tão lucrativo. E isso tem uma explicação. Até determinado momento, quem tinha as rotas comerciais para se chegar até as Índias eram apenas os portugueses. Depois de 30 anos, franceses, holandeses, ingleses agora também praticam o comércio de especiarias. Quando o mercado europeu é inundado por especiarias, o comércio que gerava lucratividade de até 5.000%, agora dá cada vez menos lucros. Por conta disso, dessas duas razões, o rei de Portugal resolve criar um projeto colonizador. Esse projeto colonizador vai iniciar-se a partir do que a gente vai chamar de capitanias hereditárias, através do que a gente vai chamar de capitães donatários. Só que isso é assunto para a próxima aula. Obrigado pela atenção e continue aprendendo com a TV Senec.